O Maracatu Nação Fortaleza foi idealizado por Calé Alencar, um cantor e compositor cearense. Ele também é autor de loas apresentadas pelos Maracatus Azê de Ouro, Nação Baobá e Vozes da África. A apresentação do Maracatu Nação Fortaleza ocorreu no Carnaval da Domingos Olímpio. Foi um evento marcante, ocorrido em 19 de fevereiro de 2023. O desfile é uma tradição do Carnaval de Fortaleza, celebrando as manifestações culturais do Ceará. O maracatu é conhecido por sua participação ativa em todos os setores do folguedo, com a realização de oficinas contemplando diversas formas de habilidades e o manuseio de materiais na confecção de roupas e elementos para as apresentações do grupo. Saravá pra quem toca tambor. Sofreu um apagamento, um período de tentativa de apagamento na história da literatura brasileira. É uma autora traduzida em quase uma centena de línguas, das mais variadas, e que escreveu muito além do livro de lançamento, que é O Quarto Despejo, Diário de uma Favelada, mas que tentou, depois disso, ficar muito associada a apenas este livro e não pôde, digamos, prosseguir na sua inserção na história da literatura brasileira. E só agora, com o movimento negro, ela está sendo, entre as outras autoras negras, redescoberta na sua linguagem. É uma mulher semi-alfabetizada e que escrevia de uma forma tão elegante, tão bonita, e que teve o privilégio de dizer nos anos 60, no comecinho dos anos 60, ela disse que só o Brasil só cresceria, está no livro dela, só cresceria no dia em que o presidente da República tivesse sido alguém que tivesse passado fome. Ela disse isso em 1961, 62. E nós estamos vendo isso já pela terceira vez do presidente Lula, que é um homem que passou fome, sim, que conheceu a pobreza, sim, a miséria, e que, no entanto, a gente sabe que ele é muito sensível e que conhece a literatura da Carolina de Jesus. A gente agora, Daniele, está vendo aí a ala de entrada, né, do Maracatu Nação Fortaleza, né? Fala um pouquinho desse momento, desse surgimento dessa ala dos indígenas, né? O que essa ala representa dentro do cortejo do maracatu? Essa ala é muito importante. Se a gente pensar lá no início, o contato dos exploradores, dos colonizadores com os povos originários, como é que essa história foi contada, Isabel? Através de imagens. Eram desenhos, eram documentos, não tinha fotografia, não tinha filme, não tinha cinema ainda. Então, o que essa ala dos indígenas diz pra gente? Diz pra gente que a história está sendo contada pelos indígenas como protagonistas da sua própria história. E aqui, quando a gente pensa os maracatus cearenses, a gente ainda dá ênfase ao quê? Ao nosso traço étnico, né? Ao contrário do que muito se diz, que não temos marcas indígenas, a gente carrega, né? Só temos, né? Basta dar uma olhadinha no espelho, né, Isabel? Pois não é? E aí eu queria chamar a atenção para os adornos, né, para o esplendor. Olha, ontem a gente viu alguns desfiles, né, alguns cortejos. Hoje nós estamos vendo, né, já vimos Nação Baobá e agora Nação Fortaleza. E eu posso dizer assim que tá num crescendo, né, num crescente a questão do cuidado, do apuro, né, na questão da figuração, do figurino, da indumentária. O tamanho do esplendor que a ala dos indígenas está levando, né, a quantidade de penas, plumas, né, as cores, né, realmente é de encher os olhos. Está muito bonito o desfile da Nação Baobá. Eu lembraria... Nação Fortaleza, desculpa. Eu lembraria a vocês todos, a nós, aqui estão os comentaristas aqui e a Isabel, que é o segundo grupo que apresenta uma relação com a atualidade. Você vê que ele tem uma faixa também em relação a Marielle, não é? A vereadora Marielle, que foi assassinada. E ontem há uma referência a Nelson Mandela e agora há um personagem
recente da história do Brasil, da literatura brasileira, que é a Maria Carolina de Jesus. Então é interessante porque geralmente o universo é mais mítico, é uma referência mais mítica, ou de temas mais gerais em relação à África ou em relação ao movimento negro. E, no entanto, esses dois maracatus, aquele que citou os Yanomamis ontem e aquele que citou o Nelson Mandela hoje, e este agora, Vidas estamos vendo que é o maracatu também, da Ação né? Fortaleza, cita uma personagem desse século, não é? E o maracatu anterior, que é o maracatu baobá, eu queria comentar que ele também está, digamos, nessa tentativa de atualização, porque o preto velho do Nação Baobá estava com a máscara de Covid, de proteção de Covid. Então, quer dizer, e é o único personagem do Nação Baobá que estava com a máscara. Portanto, não era apenas uma proteção pessoal, era uma personificação mesmo, uma atualização de que, uma lembrança de que os mais afetados, uma das comunidades mais em risco pelo processo da Covid-19 foi exatamente os mais velhos, os idosos, né? Então, ele aproveitou o coordenador, a pessoa que concebeu a apresentação do balé anterior, colocou também na figura do velho essa referência também atual, assim como está fazendo Nação Fortaleza, lembrando Marielle, e assim como lembrou no passado, no dia passado, ontem, outros personagens como os Yanomamis e agora a Marielle. Vamos escutar um pouquinho da Loa composta pelo Calé Alencar. A Loa se chama Brilha em Cada Olhar. Carolina Maria de Jesus. Desculpa, Carolina Maria de Jesus. Brasil assim viver, num quarto de despejo ela ajudou o país a se reconhecer. Cê sabe ler, agora eu sei. Sabe escrever, agora eu sei. Mãe Carolina nos deu prumo, nos deu raça. Ela mostrou que mesmo diante da desgraça, ao saber o ensinaram a aprender. E a luta pela liberdade que nos move pro dia que logo virá. Quando de novo o sol brilhar, quando de novo o irmão sorrir, quando de novo a chama arder, que a nossa força e a nossa fé hão de vencer. Saravá pra quem toca tambor, com a bênção, com a luz. vamos saudar a escritora brasileira negra Carolina Maria de Jesus. Carolina Maria de Jesus. Saravá pra quem? Ao fato de que a Carolina de Jesus, aprendeu a ler a partir ela era catadora de papel, né? E ela levava o que encontrava no lixo e aprendeu a ler a partir dos livros e dos papéis, dos textos que ela recolhia da rua. E a música do Calé faz uma referência a isso. Você sabe ler. Ela foi descoberta por um jornalista. O jornalista Eudálio Dantas, que a descobriu e ficou impressionado com a escrita dela. Ela sendo uma pessoa semi-alfabetizada, mas que com uma linguagem muito simples, escrevia de forma muito criativa e muito corajosa a sua relação com a pobreza, com os vizinhos, etc. E ela teve uma ascensão social a partir da literatura também. Isso também foi algo traumático para a vida dela. Ela saiu de um determinado classe social e ascendeu a uma outra mais bem aquinhoada e não se adaptou muito bem a esse mundo da classe média e alta, a Carolina de Jesus. Outra coisa curiosa é que é o primeiro maracatu, desde ontem que estamos vendo aqui, mas de ontem, do de hoje, é o primeiro maracatu em que é uma coreografia mesmo. Houve uma dessas alas em que as pessoas repetiam o mesmo movimento em conjunto.
muito legal a gente observar também essa que talvez seja uma outra inovação, né, Daniele? Uma ala temática que antecede a ala dos orixás, que é a ala Marielle Franco, né? Então a gente traz aí o Nação Fortaleza, duas figuras femininas de extrema força, né? Duas mulheres negras que em tempos distintos, de fato, fizeram transformações, né? Trouxeram a questão do negro, do favelado, né? Da mulher, em tempos distintos, né? Colocaram esse debate no centro da questão da pauta nacional e você vê dentro do cortejo a criação dessa ala Marielle, né? Que vai trazer essa figura que faz falta, né, na vida pública brasileira, né, uma homenagem aí a Marielle. E agora a gente está vendo a rainha do maracatu chegando junto com o rei, um momento maior do desfile, que é a presença do rei e da rainha do maracatu. Uma rainha grandiosa, né, com um esplendor grandioso, uma coroa e um cetro maravilhoso. Fortaleza tem essa característica de dar vazão às questões políticas do país, Isabel. As questões de classe, tem uma figura muito forte nele, a presença de Dona Fátima Lopes, mãe de Débora Sá, que é a rainha que chega esplendorosa. Rainha essa que está no posto de rainha desde 2004, ainda era uma menina quando assumiu esse lugar e vem se mantendo nele, dentro de um universo que é marcado pela presença de homens no posto da figura da rainha. Então, a gente está vendo aí um momento muito especial. E o Nação Fortaleza é um maracatu que tem como peça-chave a criatividade. Ele é um maracatu que dá vazão à criatividade sonora, à criatividade nas alas e à força da presença feminina. O Calé já homenageou várias outras figuras femininas do Nação Fortaleza, como, por exemplo, Bárbara de Alencar. A gente tem uma reportagem aqui, que eu vou chamar agora, onde a gente ouviu o Calé Alencar e ele vai falar justamente dessa diversidade temática que ele traz para a avenida, né, para esses debates que ele tenta provocar a partir dos desfiles do maracatu Nação Fortaleza. Vamos dar uma olhada. Os negros existem nesse país, né? Infelizmente o racismo também existe. E é um racismo estrutural, terrível, que a gente vê todo dia, toda hora, no Brasil inteiro, mas a nossa luta é para acabar com isso. E essa é a nossa contribuição. Maracatu Nação Fortaleza! Maracatu Nação Fortaleza tem um histórico de temas que são bem interessantes do ponto de vista de resgate histórico, né? De trazer personagens que são importantes para a história e que muitas vezes estão invisíveis, porque a história contada pelos poderosos nem sempre é a história verdadeira. A Nação Fortaleza já chega aí perto dos 20 anos, né? Então nós trouxemos muitos personagens assim que são importantes, né? Começamos aí em 2005. Até hoje a gente vem trazendo temas que questionam, que apresentam personagens novos para a história brasileira. Que são movimentos assim, que acontecem na história do Brasil, mas que não são contados de uma forma assim muito detalhada, né? Para mostrar os guerreiros verdadeiros do Brasil, né? Os grandes guerreiros brasileiros. E as guerreiras também. Teresa, rainha Teresa de Benguela.
Teresa, rainha negra, mulher. Teresa, rainha, Teresa. O Carolina Maria de Jesus não é diferente, é um tema que a gente traz para mostrar a força do negro no Brasil, para dar uma resposta contundente ainda para esse racismo estrutural que ainda existe e que a gente tenta acabar com isso de todas as formas, colocando o nosso trabalho, a nossa voz, a nossa arte, em função de um momento de consciência para que as pessoas percebam que todos somos iguais, que a gente pode viver em harmonia e nos respeitando como seres humanos. Vamos saudar a escritora brasileira, negra, Carolina Maria de Jesus. Retomar a avenida é muito importante, né? Quando você olha para o ensaio e olha para o maracatu, a gente vê pessoas de várias idades retomando, brincando junto. Então, isso é uma das coisas mais importantes também que a avenida e o carnaval trazem para a gente, né? Voltar a brincar maracatu, a gente vinha fazendo isso assim um pouco, né, devagar, mas assim, no desfile mesmo, no ciclo carnavalesco, é uma emoção enorme. Ele acontece muito antes, como está aqui. Então, ir para a rua é um coroamento dessa união, dessa alegria de estar junto e brincar. Eu acho que isso é o mais importante que o carnaval traz para a gente. Isso é uma construção coletiva, então é assim que a gente comemora. A maneira como cada um se conduz dentro do coletivo, da maneira como cada um participa, como cada um colabora, como cada um exercita a sua empatia, né? A sua parceria, a sua amizade, comunhão. E é isso que a gente procura sempre fazer. Juntar as forças e mostrar o que de melhor a gente pode fazer, no nosso caso, honrando a tradição do maracatu de Fortaleza.